Que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele vai abalar o seu coração também nessa noite. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no Cântico 142 de Salmos. Cântico 142 do livro de Salmos é a palavra que o Senhor colocou. Glorifica a Deus por esses homens, essas mulheres de Deus que estão aqui na minha retaguarda. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um deles poderia trazer uma palavra de Deus aqui, mas a sorte caiu sobre mim nesta noite. Eu tenho a certeza que o Senhor Deus irá nos usar com palavras por essa noite. Livro dos Salmos 142, todos acharam? O versículo de número 4 diz assim, a parte A e a parte B do versículo: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Vou ler novamente, meus irmãos. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Eu digo amém por essa palavra. Essa palavra é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a igreja nessa noite. E tenho a certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Este salmo é um salmo escrito por Davi. É um salmo que Davi ele escreve em meio a uma grande perseguição da sua vida. Conhecemos bem a história de Davi. Davi foi um homem, ou ainda um menino escolhido por Deus. Escolhido para ser um líder de uma grande nação. E domingo passado nós entendemos e estudamos aqui e aprendemos um pouco sobre líder. E Davi, ele é aquele líder que nós aprendemos, um líder nato. Deus escolheu Davi desde o ventre para ser um líder em meio ao seu povo. E você muitas das vezes olha para você e diz, mas o que será de mim? Para que eu fui chamado? Pode ter certeza que você vai ser um líder também. Eu não sei se vai ser líder de 10, mas vai ser um líder. Eu não sei se vai ser líder de 30, mas vai ser um líder. Eu não sei se vai ser líder de uma multidão, mas você foi chamado para ser um líder. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus manda o profeta ungir Davi. Davi é ungido rei de Israel. Mas Davi não assumiu logo o trono. Quando Davi foi ungido rei de Israel, as coisas ficaram uma maravilha para ele. As coisas ficaram muito tranquilas. As coisas depois que Davi foi ungido a rei de Israel, a Bíblia nos diz que Davi ficou e viveu uma grande bonança, correto? Não. A Bíblia nos diz que depois que Davi foi ungido e começou a exercer o seu ministério, ele começou a sofrer uma grande perseguição. E todo homem ou mulher que é escolhido por Deus para exercer uma função em sua obra, em sua casa, não pense em você que você vai viver com os tapinhas nas costas, não. Quando você foi escolhido e é escolhido por Deus e começar a exercer a função que o Senhor te escolheu, pode ter certeza que as pedradas irão vir, a calúnia vai vir, mas tenha certeza em sua vida que você é escolhido de Deus. E eu quero pregar aqui nessa noite baseado em tema: Caverna, Escola de Valentes. Caverna, Escola de Valentes. Se nós formos entender um pouco sobre caverna, nós vemos um profeta por nome de Elias. Elias, ele fugiu para a caverna com medo de Jezabel, com medo de morrer. Elias, ele fugiu para a caverna porque ele estava sendo perseguido. Elias fugiu para a caverna porque ele sentia que não podia fazer mais nada. Elias fugiu para a caverna porque ele se sentia sozinho. Ele fugiu para a caverna como um covarde. Mas se nós formos ler essa história, dentro da caverna ele ouviu a voz de Deus. Dentro da caverna ele ouviu a voz de Deus. Elias, o que fazes aí? Depois que ele
a voz de Deus na caverna, ele saiu como um gigante. Ele saiu como um valente. Eu venho através do Senhor Deus, através da sua palavra, dizer para você nessa noite: você pode até se encontrar na caverna, você pode até estar na caverna, você pode ter ido fugido, mas Deus irá falar com você nessa noite, e você vai sair valente na presença dele. A Bíblia nos diz então que Elias sai como um valente, sai ungindo reis e profetas. A Bíblia nos mostra que Davi, depois que foi ungido, sofreu perseguições, sofreu ali afrontas. A Bíblia nos mostra que a partir do capítulo 19 do livro de 1 Samuel, começa uma grande perseguição. Davi deixa Saul deixa de reinar o seu reinado para perseguir a Davi. Saul deixa de exercer a sua função como rei em Israel para perseguir aquele que foi escolhido de Deus. Ei, não se assombre se algum grandalhão por aí deixar de fazer ou exercer a sua função para começar a perseguir você no seu ministério. Aleluia! Não se assombre se alguém deixar de fazer alguma coisa para querer te apontar ou te caluniar. Só sei mais de uma coisa, que se alguém está fazendo isso, é porque você está incomodando. Aleluia! A partir do capítulo 19 de 1 Samuel, que Davi começa a ser perseguido por Saul. Saul pega os seus melhores homens de guerra para colocar atrás de Davi. Saul pega os mensageiros e manda nos territórios vizinhos, dizendo: olha, se Davi passar por aí, me avisa, porque eu estou atrás dele. E Davi começa a fugir de Saul. No capítulo 21 do livro de 1 Samuel, nos diz a Bíblia Sagrada que Davi, fugindo da presença de Saul, ele sobe até a cidade de Nob, até o sacerdote Ameleque. Quando o sacerdote Ameleque vê Davi, ele fica temoroso, ele treme por ver a Davi naquele lugar. E ele olha para Davi e diz assim: mas o que você faz aqui? E Davi olha para o rei e fala assim, olha, para o sacerdote diz assim: olha, eu estou aí numa correria, eu estou exercendo uma função que o rei me mandou. Mentira. E essa mentira de Davi ocasionou a morte de 85 sacerdotes do Senhor. Se Deus te chamou, saiba de uma coisa: Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Não tente cortar caminhos, não tente bajular alguém, não tente falar ou mentir para alguém, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nos diz a Bíblia Sagrada que Davi, então, ele chega ao sacerdote e diz assim: olha, eu estou aí numa empreitada que o rei me mandou, e ele falou que não é para me falar para ninguém, eu só preciso que você me faça uma coisa, me dá alguma coisa para mim comer. E Davi olha para o sacerdote e fala assim: não, nós estamos aí há 3 dias já nessa empreitada, e os moços não tiveram relação com as mulheres, e eles podem comer, até porque é bom também. O sacerdote Ameleque pega os pães que estavam lá na casa do Senhor e dá para Davi. Quando Davi vai se alimentar, ele vê alguém naquele lugar. Ele vê um homem por nome chamado Doeg. Doeg era o mais valente dos pastores de Saul. Doeg estava também atrás de Davi para matar Davi. Doeg, ele tinha sido encarregado também a estar atrás de Davi. Ei, não se assombre se você olhar e ver mais de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 te perseguindo. É porque você está incomodando. A Bíblia nos diz que Davi, quando ele vê o homem ali chamado Doeg, o valente, o mais valente edomita, o homem que não tinha medo, não pensava 2 vezes quando o rei mandava, falava assim: passa a espada, ele passava a espada e pronto, acabou. Doeg, quando ele vê Davi, imagino eu que ele já pensou: eu vou matar esse camarada aqui agora, eu vou derrubar ele aqui agora. Davi olha para o sacerdote Ameleque e diz assim: sacerdote Ameleque, há porventura uma espada ou uma lança para você me dar? O sacerdote Ameleque olha para Davi e fala assim: olha, não tem nenhuma, a não ser a espada do gigante Golias, a quem tu mataste. Não tem problema, é ela mesma. Mas Davi não quis ficar ali naquele lugar, porque Davi sabia que mesmo se Doeg
dele. Nos diz a Bíblia Sagrada que Davi então cata a espada e sai fugindo para a cidade de Gate. Ele chega na cidade de Gate e fala com os sacerdotes, com o rei daquela cidade de Abiá. Nos diz a Bíblia então que quando ele chega ali, as pessoas reconhecem Davi pelos feitos dele, ele fica temoroso, ele fica apreensivo, ele acha que ele pode até ser morto naquele lugar, porque ele achou que ele não iria ser reconhecido naquele lugar. Mas Deus, quando ele chama, quando Deus ele escolhe, Deus ele propaga o seu nome. Não se preocupe em esperar alguém anunciar ou falar de você. O próprio Deus ele vai dar testemunho da sua vida. Porque quando nós estamos escolhidos, nós estamos na presença de Deus em retidão. O Senhor ele dá testemunho de nós. O Senhor sopra o nosso nome sobre a terra. E nós passamos a ser conhecidos não porque nós falamos, mas porque o próprio Deus fala de nós. A Bíblia nos diz então que Davi naquele momento, na cidade de Gate, ele dá uma de doido. Ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão irão me matar. Davi ele começa a espumar, começa a arranhar a porta da entrada da cidade. Então o rei da terra diz, mas o que vocês estão trazendo esse homem aqui para mim? Eu já tenho muito doido aqui, já tenho um monte de doido, vocês vêm trazer mais um aqui para mim? Mas é assim. Às vezes nós estamos em uma situação tão difícil que vem mais um irmão do nosso lado. Rapaz, eu estou numa situação tão difícil e vem outro. Davi, ele foge daquele lugar. E o Salmo de número 142 começa a relatar o texto que eu irei pregar para você nessa noite. Davi, a Bíblia nos diz que ele sai daquele lugar da cidade de Gate e vai para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão foi que aconteceu esse episódio do Salmo 142. Davi entra na caverna de Adulão. Imagino eu que talvez nunca teria entrado alguém naquele lugar. Davi chega naquele lugar, posso imaginar eu, que aquele lugar ainda estava todo sujo, cheio de moscas, cheio de insetos, talvez até animais grandes, porque se nós formos estudar um pouco e sabermos nas cavernas que estão nas montanhas, muitas vezes os animais ferozes acabam habitando dentro dessas cavernas. Talvez Davi, quando ele chegou naquela caverna, talvez tinha um urso, tinha um leão, talvez tinha uma besta fera, ele teve que ter coragem e expulsar aquele animal de lá para tomar posse da caverna. Mas Davi ele estava fugindo de Saul. Davi ele estava talvez entrando em estado de depressão. Mas aquela caverna, para Davi, serviu como uma escola. Davi, quando ele chega naquela caverna, a Bíblia nos diz que ele não está só. Os familiares de Davi, quando vê Davi naquele lugar, quando sabem que Davi está ali, eles correm para a caverna de Adulão para estarem junto com Davi. Mas Davi, ele precisava de algo mais poderoso, ele precisava de algo mais importante em sua vida. Não menosprezando a família, mas o que será de você sem a sua família? O que é de um homem de Deus sem a família? O que é um homem no seu ministério sem a sua família? Davi ele tinha sido ungido rei, sim, mas ele precisava do apoio da sua família. Talvez você olhe para você e fale assim, mas só tem eu na minha família. Não se preocupe, vai começar por você a grande obra. A Bíblia nos diz então que quando Davi